afirmar no final. Quero convidar você para que abramos a nossa Bíblia no livro de Números. Nós vamos ler lá no capítulo 13. Números, se você está com a sua Bíblia e não está localizando na sua mente a região que fica na sua Bíblia, é o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 13, nós vamos refletir hoje sobre a palavra suficiente. É sempre especial sermos conduzidos em celebração por nossos meninos e meninas, né? Hoje a Rede Juniores está fazendo a condução do culto, sempre é uma bênção. As crianças, elas já são o nosso presente. E como é bom ouvir Deus através dos nossos meninos. Vamos ler Números capítulo 13. Nós faremos a leitura de forma localizada. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, depois nós vamos lá para o 17º, e você poderá acompanhar na sua Bíblia aí as indicações que eu for dando. Vamos começar com Números capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Vamos agora lá para o versículo 17. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Agora vamos mais um pouquinho à frente, versículo 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens encrenqueiros, me perdoem, essa parte é minha mesmo, que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles.
Agora vamos folhear um pouco mais para o capítulo seguinte, capítulo 14. Nós vamos ler a parte final com 3 versos, a partir do versículo 6. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Entendemos o texto? Entendemos a história aqui narrada? Nós lemos essa experiência que fala em que um grupo de líderes do povo de Deus saiu para um período de reconhecimento da terra que Deus havia prometido para o povo. Se você não tem muito conhecimento bíblico, principalmente da fase em que Deus instituiu um povo para si, descrita no Antigo Testamento, eu quero ajudar você a se situar um pouco na história. O povo de Deus, antes de Cristo vir ao mundo, ele foi instituído por uma nação local. Essa nação foi reconhecida inicialmente como o povo hebreu, depois passou a ser reconhecida como o povo de Israel e por último passou a ser reconhecida como o povo judeu. O importante é você saber que esse povo nasceu a partir de um só homem, chamado Abrão, há cerca de aproximadamente 4.000 anos de nós, bastante tempo. Esse homem recebeu uma promessa de Deus, de que ele deveria deixar a sua terra natal, a sua parentela, e rumar em direção a uma terra que Deus mostraria. Gênesis 12, versículo 1 diz que o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu, e a partir do crescimento da sua família, um povo passou a nascer. A história diz que chegou o momento em que o lugar onde a família de Abraão vivia passou por uma fome terrível, e por isso sua família se deslocou para a região do Egito, a região mais próspera da época. No Egito, a família começou a crescer muito. A promessa de Deus de que a família de Abraão seria muito numerosa passou a ser realidade. E no Egito, por causa do crescimento, o governo passou a perseguir a família de Abraão, os hebreus. E diz o texto que houve-se então um decreto que todo hebreu deveria servir no país do Egito como escravo. E a Bíblia vai nos falar, eu estou aqui sintetizando pontos, de uma história que é bem detalhada na Bíblia. Esse povo hebreu, a família de Abraão no Egito, vai viver mais de 400 anos como escravo. O texto diz que eles passaram a sofrer muito. E imagine só, algumas gerações nascerem dentro da escravidão. Foi isso que aconteceu com a família de Abraão. Porque as pessoas começaram a falecer. E quando os filhos nasciam, a renovação se dava, o povo hebreu passou a conhecer só a escravatura. Afinal de contas, eles nasciam já como escravos, eles não tinham uma outra referência de vida em liberdade, de vida próspera. Mas a gente sabe que Deus tinha promessas a respeito desse povo. E a história diz que depois de tantos anos, Deus levantou um homem chamado Moisés, para lembrar ao povo hebreu que nos anais de sua história, Deus tinha registrado uma promessa.
no rastro de sua existência como nação, lá atrás tinha uma promessa de Deus. E Moisés foi essa figura que se levantou para dizer para o povo: pessoal, tem uma promessa de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, a respeito de vocês. Bom, conhecemos um pouco da história, possivelmente. Deus levanta esse homem, e esse homem passa a liderar um processo de libertação da escravidão egípcia. Depois que Moisés com o povo sai dessa escravidão longeva, sangrenta, a Bíblia diz que esta nação, compartimentalizada em 12 tribos, advindas da família de Jacó, o neto de Abraão, não vamos entrar aqui em detalhes, mas esse povo dividido em tribos passa então a caminhar na direção da promessa. Promessa, um povo que não sabia o que era ter uma terra própria, o povo que só tinha como referência a escravidão, trabalhavam muito em prol de uma moradia ruim e de uma comida pobre. Esse povo passou a ter uma expectativa de encontrar um lugar para viver, uma identidade, uma boa terra. E o texto diz que depois que Moisés, com seu irmão, a liderança e com toda a nação dos hebreus, passaram a viver essa trajetória que durou cerca de 3 meses de caminhada, eles chegaram em volta da terra da promessa, que se chamava Canaã. As portas da terra da promessa, a família de Abraão, que era uma grande nação, na liderança de Moisés, eles começaram a se deparar com a possibilidade de acessarem de uma forma definitiva uma nova e próspera terra, como fruto da promessa de Deus. O texto diz que Moisés, nesse processo estratégico, cumprindo a ordem expressa de Deus, separa todos os líderes das tribos, os 12 líderes, e os envia para o reconhecimento da terra. Vamos nos lembrar que ali nós tínhamos uma liderança direcionada para espionar a terra da promessa. Cada líder foi enviado montando-se então uma comissão. Os chefes das tribos, os líderes, os respeitáveis líderes, passaram a compor essa nobre comissão de espionagem, de reconhecimento. O versículo 1 do capítulo que nós lemos, de Números 13, diz que o Senhor disse a Moisés: envie esses líderes em missão para reconhecerem a terra. Os líderes foram, espiaram, saíram do meio do arraial do povo e ficaram durante 40 dias avaliando a terra da promessa. No versículo 25, o texto diz que depois de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecerem a terra. Quando os espias chegam no arraial do povo hebreu, passaram a dar o relatório. A maioria dos líderes, como nós lemos, se você prestou atenção, você vai se lembrar, exatamente 10 líderes, dos 12 que foram, deram o seguinte relatório para a liderança e para todo o povo. Isso está a partir do versículo 27. E começam eles a narrar: entramos na terra a qual o Senhor nos enviou, onde tem bastante fartura mesmo. Eles começam a dar o relatório. Aqui estão alguns frutos que nós trouxemos. Mas o povo lá é muito numeroso, as cidades são fortificadas, os muros são altos. Também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, ou os descendentes de Anak, que significa em hebraico pescoço grande. Homens que colocavam medo nos inimigos, homens que tinham uma estatura privilegiada, homens fortes. E aí esses 10 líderes do povo começaram a dar um relatório, dizendo: tem muita gente lá, tem muita gente, lá estão os amalequitas, os jebuseus, os hititas, os amorreus também vivem lá, gente boa de briga. Gente forte, gente boa de briga, muro alto, cidade fortificada.
Enquanto os 10 líderes estavam falando para o povo, um outro líder, um dos 2 que sobraram, chamado Caleb, levantou a mão e pediu a palavra. O texto diz no versículo 30, melhor dizendo, que então Caleb fez o povo calar-se. Caleb pediu a palavra e disse assim: pessoal, todo mundo agora me escuta. Esses 10 já falaram tudo que tinham para falar, agora eu quero participar também aqui da apresentação do relatório. Ele diz o texto no versículo 30, subamos e tomemos a terra em posse. E ele afirma, é certo que nós vamos vencer. O versículo 31 ele diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, melhor dizendo, os homens, no versículo 31, disseram que não podemos atacar aquele povo, porque aquele povo é muito mais forte do que nós. E aí no versículo 32, diz que esses 10 líderes começaram a espalhar entre todo o povo de Israel um relatório negativo acerca daquilo que a terra apresentava. Mas Caleb se levantou dizendo, não é assim. Mas além de Caleb, que era o líder da tribo de Efraim, tinha o 12º líder, o espia, outro muito importante, que era o Josué, o líder da tribo de Judá. Vamos nos lembrar que Josué sucederia Moisés mais à frente na liderança do povo. E se formos para o capítulo seguinte, que é o 14, que nós lemos, a partir do verso 8, Josué começa a discursar diante do povo, reforçando a palavra de Caleb. Ele diz, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e nos dará toda a terra. Versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Não tenham medo deles. Nesse momento de discussão acirrada entre o povo, se instaura uma assembleia deliberativa. A comissão executiva já havia apresentado todo o relatório de reconhecimento da terra. Os 2 espias estavam dizendo, vamos entrar lá e vamos possuir a terra. Os outros 10 espias, os negativistas, diziam, negativo, de jeito nenhum. A gente vai morrer lá. Imagina o que o povo fez. Nessa assembleia deliberativa, o povo resolveu votar o relatório e aprovarem o relatório dos 10 espias que disseram, não vamos lá, os muros são altos, cidades são fortificadas, tem gente grande lá, tem gente forte e tem muita gente. Deus ficou muito zangado pela falta de obediência do seu povo e, segundo Números 13:2, ficou expressa a ordem de Deus. Deus disse, vocês devem ir e conquistar, porque eu já dei a terra. E quando o povo deu a negativa, ouviu os 10 negativistas, a Bíblia diz que o Senhor ficou muito triste. E ficou mais do que triste. Quando o povo não aceitou possuir a terra que Deus havia prometido, segundo a Bíblia, Deus decretou que aquela geração não ia entrar na terra da promessa. Deus fez o povo peregrinar em círculo no deserto durante quanto tempo? 40 anos. Lá em Números 32, no versículo 11, quando o texto faz uma recapitulação da jornada de Israel, diz que Deus decretou, capítulo 32, versículo 11, dessa geração que tirei do Egito, olha o que a Bíblia diz, ninguém com 20 anos para cima, aqui refere-se a homens, porque os homens eram contados, verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ninguém, Deus decreta, ninguém
acima de 20 anos, poderá ver a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. E diz o texto, as únicas exceções são Calebe e Josué, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. O versículo seguinte, o 32, ou melhor, capítulo 32, o versículo 13, diz que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. No próximo livro da Bíblia, em Deuteronômio, nós vamos ver que a lei de Deus é reafirmada. Inclusive a palavra Deuteronômio, do hebraico, significa deutero, tem a ver com outra, e nomos, leis. Logo, Deuteronômio significa outra lei. E não é que é uma lei diferente, é uma reafirmação que Deus faz através de Moisés, da própria lei prescrita no livro de Êxodo, no segundo livro, para que a nova geração que nasceu no deserto pudesse conhecer a lei do Senhor. Com base nessa experiência, eu gostaria de falar sobre a suficiente palavra. E já estamos caminhando para o final. Aqui nós observamos a história de um povo que não conseguiu ter a palavra de Deus como o suficiente para se mover. Vocês conseguem perceber isso? O povo de Deus, ele esteve diante de uma oportunidade de viver uma promessa exponencial, indescritível de Deus, mas ele não conseguiu viver, porque a palavra que Deus dera não foi suficiente para movê-lo na direção do cumprimento da promessa. O povo preferiu ouvir um discurso que despotencializou o braço de Deus. O povo preferiu ouvir um discurso que enfraqueceu Deus. E por isso, esse povo não conseguiu viver a promessa. A história bíblica nos afirma que nós precisamos olhar para a palavra de Deus como o suficiente para nos mover. A palavra de Deus precisa ser suficiente para nós. A história bíblica nos afirma que a palavra de Deus não foi suficiente para o povo de Israel. Mesmo Deus afirmando que a terra já estava reservada, o povo não teve forças para se apoiar na palavra de Deus. A palavra de Deus foi incapaz de convencer o coração, a mente e os passos do povo. O povo não acreditou na força do pronunciamento de Deus. O povo duvidou da força, da poderosa mão de Deus, da força dos braços de Deus. O povo duvidou que Deus iria prover. O povo não acreditou que Deus seria fiel para cumprir a promessa. O povo, no coração, consentiu que as dificuldades da terra, que os oponentes, que os muros, que a cidade fortificada seriam suficientes para diluir a capacidade, o poder, a intervenção do Deus Altíssimo. Eles titubearam, eles balançaram, eles não se sentiram capazes de se submeterem à força da voz de Deus. A partir dessa experiência, eu quero afirmar apenas duas coisas ao meu coração e desejo que você afirme no seu coração. Primeira coisa, em nome de Jesus, meus irmãos, queridas irmãs, tenham clareza da palavra que Deus está pronunciando a respeito da sua vida. Porque se aqui você patinar, a palavra de Deus jamais será suficiente para você.
Você precisa ter clareza do que Deus fala a respeito da sua vida. Você pode não aprender um monte de coisa. Você pode ter dúvidas a respeito de um monte de coisas, de um monte de ciências, de um monte de teorias. Você não precisa aprender todas as artes, você não precisa aprender diversos idiomas, você não precisa aprender toda essa ciência, você não consegue ver tudo, saber tudo, mas olha, se tem uma coisa que você precisa buscar avidamente todos os dias, é a respeito da palavra que Deus deu a respeito da sua vida. Você precisa saber o que Deus fala a respeito de você, a respeito da sua parentela, a respeito da sua descendência. Você não pode ter dúvidas a respeito da palavra do Senhor, porque se você tiver, você jamais conseguirá se mover a partir da força da sua palavra. Será que nós temos clareza da palavra que Deus tem sobre a nossa vida? De verdade, será que a gente consegue se assentar com um desconhecido e falar pausadamente, sem confusão de ideias, sem confusão de propósito, com clareza, a respeito da palavra de Deus que direciona a nossa vida? Porque se em algum momento, na trajetória da nossa vida, a gente perder a convicção da palavra de Deus sobre nós, nós não vamos conseguir nos mover na direção dEle, na direção das coisas que Ele preparou para nós desde a eternidade. Efésios 1 diz que Deus nos predestinou antes mesmo que as coisas viessem a existir. Desde a eternidade o Senhor pensa em nós, olha para nós. Sabe que a gente consegue sentar com alguém e discursar com clareza a respeito da palavra de Deus que nos move? Não tenha dúvidas que Deus tem palavras estabelecidas no mundo espiritual que devem ser cumpridas em nossa vida. Deus tem palavras no mundo espiritual que devem ser cumpridas em nossa vida. Embora Deus possa falar sobre nós e Deus possa falar a nosso respeito de uma forma bem personalizada, existem algumas verdades sobre nós, que pairam sobre nós, que precisamos clarificar em nosso coração todos os dias, e reafirmá-las em nossa mente todos os dias. Por exemplo, quero dar apenas alguns exemplos para que vocês entendam bem a proposta da reflexão. Nós precisamos reafirmar na nossa vida todos os dias, que nós somos escolhidos e remidos por Jesus. Nós precisamos ter certeza que Jesus nos salvou e que não por nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus na cruz e por sua ressurreição, Ele está vindo ao nosso encontro para nos acolher por toda a eternidade. Essa certeza precisa consumir o nosso coração. Isso é uma palavra de Deus a nosso respeito. Deus designou uma palavra a respeito de nós, que cremos em Jesus como Senhor da nossa vida e passamos a viver para a glória de Deus Pai, lutando contra o pecado e vivendo para cumprir o seu propósito eterno. Sobre nós está essa verdade, essa palavra. Em Efésios 1,7 diz que Deus é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou todos os nossos pecados para sempre. Nós terminaremos seguros nas mãos de Deus, é outra palavra do Senhor em nossa direção. Se tem uma boa notícia que precisa tomar conta da nossa mente, da nossa vida todos os dias, é que Deus um dia terminará a sua obra em nós.
Lembram de Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus vai voltar. Jesus começou em nós algo que Ele vai terminar. Não é que nós começamos algo em Jesus e que vamos terminar nele. Não, Ele começou algo em nós e por isso Ele vai terminar. Ele tem força, os seus braços são fortes, a sua palavra se cumpre. A sua palavra se cumpre. Nós temos que viver a nossa vida nos movendo a partir dessa verdade expressa. Cristo começou algo em nós e Ele vai terminar. Jesus nos dá uma palavra sobre unidade. Jesus nos chamou para vivermos uma unidade. Quando Jesus orou ao Pai pelos seus discípulos, em João 17, no versículo 23, Jesus disse: Pai, que eles, os discípulos, experimentem uma unidade perfeita. Meus irmãos, tem uma palavra de Jesus sobre nós. Nós somos um povo remido pelo sangue de Jesus, que seremos plenamente contemplados pela glorificação que Ele vai promover. Nós vamos terminar bem porque Jesus tem palavras sobre nós. E enquanto Ele não vem, há uma palavra dEle na nossa direção, que precisamos viver unidos. Não é vivermos aglutinados, dentro de um mesmo espaço, cantando algumas canções e ouvindo uma palavra semanalmente, mas temos que viver unidos, como diz Paulo em Efésios, em propósito, em coração, em mente, em vida, em discipulado, em serviço, em entrega, em amor, um amor sacrificial, não um amor confortável, mas um amor que nos mexa. Nós temos uma palavra de Deus sobre nós, que não podemos abrir mão da unidade. Essa palavra de Deus sobre nós deve nos mover. Ela deve nos mover. Essa palavra é o suficiente para que terminemos bem. Não é uma sugestão de um apóstolo, é uma ordem de Deus na pessoa de Cristo, que eles vivam perfeitamente a unidade. Nós temos tantas palavras de Deus. Quando Jesus ele pronuncia uma palavra de Deus a nosso respeito quanto à missão, nós temos como pauta principal de vida cumprirmos a missão de Jesus. Ele designou a cada um de nós para uma grande obra no mundo. Em Atos 1:8 diz que os discípulos que creem em Jesus recebem poder através do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus por todo o mundo. Há uma palavra de Deus que norteia a nossa vida no mundo. A missão não é sugestiva. A missão é um imperativo. Ide por todo mundo. Quando Jesus, em João 20, se apresenta para os seus discípulos, após a ressurreição, Ele passa a mostrar suas feridas. Feridas às mãos, ferida no corpo, na lateral do corpo. E aí, Ele vai dizer no versículo 21, assim como o Pai me enviou, Ele diz aos discípulos, eu os envio. Palavra de Deus sobre nós. Eu os envio. Precisamos ter certeza que estamos em missão, porque é uma palavra de Deus sobre nós. Tantas coisas poderíamos afirmar. Tantas palavras de Deus se reafirmam em nossa vida, de inúmeras maneiras. Ela nos fala em como vencermos o pecado, em como cuidarmos bem da nossa própria vida, em como amarmos o próximo, em como cuidarmos bem da nossa família, em como cuidarmos bem do nosso dinheiro, em sermos frutíferos nos relacionamentos, na profissão, no chamado ministerial, contagiante e inspirador em tudo que fazemos no mundo. Tem inúmeras expressões que convergem para o pronunciamento da palavra de Deus sobre nós. Meus irmãos, nós temos que saber que tem palavra de Deus em operação na nossa vida, porque senão os pregadores da internet sem fundamento bíblico, os emocionalistas, os rasos biblicamente, vão mexer com a nossa vida. Porque senão os problemas da vida vão nos levar para lá e para cá, como folha seca no vento.
Deus tem palavras a nosso respeito. E nós precisamos tê-las claramente diante de nós. É por isso que nós precisamos buscar a palavra de Deus. É por isso que precisamos todos os dias buscarmos a leitura, a meditação e a oração, debruçados na palavra de Deus com o máximo da nossa força. Eu pergunto a você, você é uma pessoa inteligente. O que sobra para aquele que não está preocupado com o pronunciamento da palavra de Deus no seu coração? O que resta para o religioso, frio, que parece um sepulcro, por fora bem cuidado, mas por dentro podre? O que resta para esse, que não tem o coração tomado, queimado pela palavra de Deus? Não sobra nada. O que resta para a família que não tem clareza do que Deus fala, não tem clareza do que Deus aponta, não tem, na verdade, certeza do que Deus está falando. E aí chega uma voz representada por 10 espias carnais, incrédulos, e passa a desacreditar no que Deus tem, passa a abrir mão do que Deus tem, e pode terminar morrendo, caindo, tombando no árido e quente deserto. Bom, primeira coisa, nós temos que ter clareza da palavra de Deus. Deus tem palavras a respeito da nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Tem sobre mim, tem sobre você. Tem sobre a minha casa, tem sobre a sua. Tem sobre a nossa vida. Eu quero terminar com a segunda coisa. Caminho na direção da palavra. Porque não basta ter clareza. É necessário caminhar na direção dela. Eu queria perguntar a você, pergunto a mim. Você está disposto a caminhar na direção que Deus tem para a sua vida? Você tem conseguido organizar no teu coração a palavra do Senhor, a ponto de conseguir aplicar passos na direção dela? Depois de ter clareza da palavra, em nome de Jesus, tenha coragem, tenha disciplina, tenha disposição para caminhar na direção do pronunciamento que Deus faz à tua vida. Pronunciamento de vida em santidade, pronunciamento de vida de adoração e louvor, pronunciamento de unidade com os discípulos, pronunciamento de amor e serviço, pronunciamento de entrega sacrificial, de amor ágape. Você está disposto a viver a prática do seu chamado diante do mundo? Deixa eu dizer algo bastante importante. A palavra de Deus, a palavra que Deus pronuncia, ela precisa ser mais forte em seu coração, a ponto de mover você do que qualquer difícil cenário que você possa estar vivendo nesse momento. Ou talvez algum cenário difícil que você possa viver. A palavra de Deus, ela precisa ser mais forte em nosso coração do que qualquer realidade externa, do que qualquer ameaça que a gente possa ver. Quando os líderes do povo de Israel foram reconhecer a terra, eles viram homens fortes, eles viram muros altos, eles viram cidades fortificadas, eles viram gigantes, homens fortes. Diante desse cenário, a contingência, os fatores externos foram mais fortes do que a palavra de Deus no coração deles. Números 13, versículo 12. Deus ordenou para que o povo caminhasse na direção da terra que ele já havia preparado. Não é que Deus estava em estudo estratégico, em planejamento, em levantamento de lugares.
Deus já havia preparado, mas apesar da palavra de Deus que diz que Deus havia preparado, e Deus só queria que o povo sondasse a terra para conquistar, o povo, expressado pelos 10 espias, resolveu olhar mais para a força externa do que para a força da palavra do Senhor. Talvez você hoje, de forma figurativa, você só consegue ver gente com o pescoço grande, gigantes, lugares fortificados, problemas, dificuldades, escassez nisso, escassez naquilo, falta de ferramenta aqui, falta de instrumento ali. Talvez você olhe para si e só vê dificuldade, só vê limitação, mas Deus nos trouxe aqui, pelo poder da sua palavra que é viva, eterna, para nos dizer que mais forte do que qualquer contingência, cenário externo, está a força da voz do Senhor que cai dentro do nosso coração. Deus fala a nós, e isso precisa ser suficiente. Depois de termos a palavra aplicada no nosso coração, nós precisamos nos mover na direção do que Deus tem. Pode ser que, à medida que você se aproximar das promessas do Senhor para a sua vida, para a sua relação com Ele, talvez à medida que você se aproximar do seu crescimento espiritual, uma vida de santidade, uma vida de devoção genuína, diária, talvez se à medida que você se aproximar da sua casa, para cuidar melhor do seu casamento, para cuidar melhor dos seus pais, à medida que você avançar para cuidar melhor dos seus filhos, a começar a orar mais dentro de casa, a começar a mudar o vocabulário, a entonação da voz, as músicas que se escuta, os programas que se assistem, talvez se você começar a se aproximar da sua família, em cima de uma verdade que o Senhor tem a seu respeito, vida plena, a paz, o shalom, que fala de transbordo a todos, em todas as circunstâncias, locais e épocas. Talvez você crendo que o Senhor salvou você, para que você herde o céu, e enquanto o céu não vem, você viver a plenitude no Espírito, uma paz que excede o entendimento, não carregado de ouros, de pérolas, de carros caros, de mansões, não sobre isso. Deus pode dar a você ou não, mas existe uma mensagem no teu coração que há uma vida na plenitude do Espírito para você viver no mundo. E aí você começa a ter essa palavra tomando no teu coração, mas quando você se aproxima da sua relação com Deus, quando você se aproxima da sua família, da sua profissão, do seu ministério, da sua vocação, aí você começa a ver gigantes. Aí você começa a ver gigantes. Você vai perceber que as dificuldades estarão no seu caminho. Você vai se deparar com muros altos. Dificuldades ali na família, dificuldades aqui com a sua disciplina pessoal, dificuldade com aquele pecado doméstico que você mantém no seu coração, dificuldade com as pessoas encrenqueiras, dificuldade com escassez daquilo, escassez nisso. Você vai começar a ver que tem muito gigante, é muito difícil. Estar aqui agora é gostoso, é empolgante, eu quero ver amanhã cedo, lá no campo da minha vida, lá no pátio da minha ação cotidiana, eu quero ver ali, lidando com as minhas dificuldades ali, prementes, sangrentos, eu quero ver ali, em nome de Jesus. Amanhã, quando você se deparar com a sua vida real, não deixe que a realidade à sua volta impeça você de correr na direção do pronunciamento de Deus para a sua vida. Deus tem promessas para você aqui. A coroa eterna está guardada para cada um de nós. Receberemos, nos assentaremos, como diz o texto de Apocalipse capítulo 3, nos assentaremos com o Senhor em glória. Nós vamos estar com Ele, mas olha, enquanto a gente não está com Ele, nós temos que viver as promessas de Deus aqui. Temos que vivê-las aqui. Não deixe que a dificuldade da sua vida enfraqueça a palavra do Senhor.
A palavra de Deus precisa ser mais forte no seu coração do que qualquer difícil cenário que você possa enfrentar. Primeiro, tenha certeza da palavra de Deus sobre a sua vida. Não fique dormindo na sua vida espiritual. Fique entretido com coisas secundárias, adjacentes. Em nome de Jesus, centralize o teu coração no que Deus diz a respeito de você. E caminhe na direção da palavra dele. Dessa forma você vai vencer o pecado. Você vai cuidar bem da sua vida, você vai cuidar bem da sua casa, você vai cuidar bem do seu dinheiro, você vai cuidar bem do seu patrimônio, você vai cuidar bem da sua profissão, você vai cuidar bem da sua vocação ministerial, do seu chamado profético, discipulador, você vai cuidar bem daquilo que Deus está colocando em tuas mãos todos os dias. Você será uma pessoa contagiante, inspiradora em tudo que você faz. Se você identificar as palavras de Deus no teu coração, a direção dele para a tua vida e caminhar na direção delas, você viverá isso, porque Deus, em sua palavra, nos dá garantias, porque a palavra dele é o suficiente para nós, que ela possa nos conduzir em tudo, amém? A palavra de Deus é o suficiente, e que ela possa nos conduzir em tudo. Talvez você chegou aqui com a lente da sua vida espiritual toda embaçada. Eu não consigo nem enxergar direito o que Deus está falando comigo. Na verdade, eu estou tomado por tantas preocupações externas, o que tem que fazer essa semana, final de ano, problemas a resolver. Então eu não estou nem conseguindo entender direito o que Deus tem falado comigo. Na verdade, faz tempo que eu não escuto Deus falar, hein? Minha Bíblia eu nem sei onde está em casa. Meu telefone ficou cheio de dados, de arquivos, que eu acabei apagando a minha Bíblia online. Ou o meu aplicativo da Bíblia ali que estava no meu telefone. Faz tempo que Deus não fala comigo. Se você não está com o coração fervendo em Deus, eu quero orar com você agora. Porque Deus tem falado coisas a teu respeito. E você não pode ficar desatento, porque a palavra dele, se não mover você, você pode ficar pelo caminho. Você pode orar comigo? Vamos orar, gente. Você pode fazer uma oração agora pessoalizada aí do seu jeito? Você pode agora dobrar o seu coração e nesse lugar que está apenas você e Deus, só vocês estão aí. Você pode dizer: Senhor, eu preciso ver com clareza a Tua palavra. Eu preciso assentar no meu coração a Tua palavra. Porque, Senhor, para a lista de preocupações, eu tenho inúmeros itens. A lista é grande demais. Eu tenho muitos medos no coração, eu tenho muitas limitações que me fazem ficar apavorado, Senhor. Mas, queridos, a palavra de Deus nessa noite nos diz que nós precisamos encontrar na palavra do próprio Deus suficiência. E eu quero que você saiba que Deus tem coisas maravilhosas a teu respeito. Deus ama você, Deus é o Pai eterno. E Ele, a partir da obra de Jesus, oferece a você uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida contagiante, uma vida extravagante. Em nome de Cristo, Senhor, Deus da vida, abra o teu coração. Você não precisa se conformar com o nível de vida que você tem hoje. Eu quero reiterar novamente:
Eu não estou falando de uma vida sem problemas, sem lutas, de uma vida abarrotada de ouro, prata, diploma, sucesso, reconhecimento, fama. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida plena em Jesus, aonde tudo que você fizer, ou tudo que você tocar, ou tudo que você realizar, revelará uma vida que vem do céu, uma vida que equaciona a dor humana, a solidão, o sofrimento, o pecado, a morte. Você viverá uma vida plena que ilumina o mundo, que ilumina a partir da sua casa, todo mundo à sua volta. Nós estamos falando de uma vida em que a palavra de Deus nos colocará como ponte entre o homem solitário, sofredor e condenado, com o Deus perdoador, que restitui, que renova. Nós somos o sacerdócio real, aquele que faz a intermediação entre o pecador e o Deus Santo. Nós somos o sacerdócio real. É essa vida que o Senhor tem prometido para nós. Pensa num casamento cheio da presença de Deus. Pensa numa vida profissional abundante, cheia da presença de Deus. Pense em ver os teus filhos, seus futuros filhos sendo constituídos cheios da bênção de Deus. Você tem uma vida inteira pela frente. Você poderá envelhecer cheio da presença de Deus, mas olha, para isso, a palavra de Deus precisa ser clarificada diante de você, e você precisa caminhar na direção dela. Peça perdão ao Senhor. Busque uma renovação no Senhor agora. A segunda-feira já está quase começando. Nós vamos encontrar os filhos de Anak pelo caminho, vamos encontrar fortalezas, vamos encontrar coisas que vão levar medo ao nosso coração, mas olha, a partir de agora, corra para ouvir a palavra do Senhor todos os dias, e quando ela estiver borbulhando em teu coração, siga, tendo uma certeza eterna que a palavra é o suficiente. O Senhor há de me usar, porque Ele disse que vai me usar. Estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Aquele que está nas mãos do Senhor, de forma alguma será lançado fora. O Senhor perdoa você, o Senhor renova você, o Senhor usa você. O Senhor tem coisas incríveis para você, o Senhor tem promessas grandiosas para você. Tudo que você viveu até aqui, tudo que a sua família viveu até aqui, ainda não é o limite. Tem coisas maravilhosas de Deus para a sua vida. Toda a sua experiência não retrata tudo o que Deus reservou para você. O seu tempo de caminhada cristã não significa que você viveu tudo. Tem coisas novas de Deus, tem experiências novas de Deus. Tem bênção fresca de Deus do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clarifique a palavra de Deus no teu coração e siga na direção dela, apesar de todas as dificuldades que o seu caminho pode lhes apresentar. A palavra de Deus é o suficiente, a palavra de Deus é o suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus é o suficiente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro em todo o tempo, bem presente na angústia. Deus é aquele que fala e aquele que cumpre o que diz. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem o futuro, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o suficiente. Aquele que começou a obra em nós vai terminá-la. A palavra de Deus é o suficiente. Não vos deixarei, a palavra de Deus é o suficiente. Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. A palavra de Deus é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente. Nós somos um só povo, e o inferno está fugindo de nós,
porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre o avanço ou diante do avanço da igreja. E quem tem porta é quem está recuando-se, é quem está em casa. A igreja não tem porta, porque ela está avançando. Quem está preocupado com os portais, com as trincas ou com as trancas, é o inferno. É o inferno que está recuando-se, porque Jesus um dia venceu o príncipe das trevas e toda a força maligna, ressurgindo-se ao terceiro dia e levando sobre si toda a culpa que operava em nós. Há uma palavra de Deus sobre nós, há uma palavra que nos faz conduzir cada passo que nós damos. Ó Deus, nessa hora nós decidimos, Pai, em acolher a Tua palavra como suficiente para a nossa vida. Não é sobre as coisas que estão faltando no armário da nossa existência. Não refere-se sobre aos medos que sondam o nosso coração. Não é sobre a força do nosso braço, Senhor, porque no processo de vivência das Tuas promessas, o inimigo é mais forte do que o nosso braço. Eles são maiores. Nós não temos preparo militar para enfrentar tantas oposições. Mas, Senhor, como diz Josué, pela força da Tua palavra, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos chegar, nós vamos experimentar um lugar que o Senhor nos prometeu, porque a Tua palavra é o suficiente para nós. Ela é o suficiente para nós. Que o nosso coração descanse nisso, Senhor. Que todas as coisas que o Senhor já preparou para nós, todas as coisas que o Senhor já preparou para nós, possam ser derramadas sobre nós, porque nós vamos perseverar, porque nós vamos buscar a Tua palavra todos os dias, e porque nós vamos seguir firmemente na direção delas. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por essa noite que enche o nosso coração. E que o Senhor continue lavando a nossa vida. Lavando a nossa vida.